E a questão do sintético versus o natural? Assim, nesses outros países também, o consumo medicinal, recreativo, é permitido a cannabis como planta mesmo, e o sintético da cannabis planta para o sintético tem alguma perda que a gente não consegue perceber na hora que é prescrito para um paciente, benefícios que ele podia estar recebendo da planta diretamente? E se você vê esse processo sem volta da cannabis, principalmente de uso medicinal, a possibilidade do uso da planta em si? Olha, você sabe que tem até estudos que falam sobre isso, porque a gente tem 2 medicamentos, né, disponíveis de THC sintético e semissintético, que é o Dronabinol e o Nabilone. São 2 medicamentos que são aprovados desde a década de 80, 90 para pacientes com HIV, como estimulador do apetite. Então, esses pacientes, na verdade, relatórios, né, na verdade, de pacientes que fazem ou fizeram uso desse medicamento em comparação com a cannabis, preferem a cannabis do que o medicamento sintético. Então, por exemplo, os efeitos colaterais são maiores no sintético. Isso se dá principalmente e provavelmente pela ausência dos outros fitocannabinoides. Então, uma coisa é você usar THC puro, sintético, outra coisa é você usar um extrato ou flores vaporizadas de plantas de cannabis rica em THC. Então, a resposta é diferente, porque os outros fitocannabinoides interferem nessa resposta e amenizam, inclusive, os efeitos colaterais do THC. Então, quando você tem, por exemplo, o canabidiol junto com o THC, você tem uma amenização dos efeitos negativos do THC. Então, que pode, né, às vezes o paciente pode cursar com uma queda da pressão, ou um aumento da frequência cardíaca, ou uma sensação de paranoia, né, dependendo da sensibilidade daquele paciente ao THC. E você adiciona o CBD nessa composição, o paciente tem menos chance de apresentar esses efeitos colaterais. Então, a cannabis sempre de forma integral, com todos os seus compostos químicos, ela sempre vai ser melhor, não sempre, que na medicina não tem nada 100%, mas na grande maioria das vezes, ela vai ser essa a melhor escolha para o paciente. E aí você tem aqueles pacientes que por algum motivo não metabolizam o THC, o CBD, etc. Tem alguma história relacionada à não metabolização correta desses fitocannabinoides, e aí esses pacientes a gente pode utilizar, então, medicamentos isolados, por exemplo. Você falou da esquizofrenia, né? A esquizofrenia é um ponto importante, porque ainda existe uma crença, né, de que a cannabis causa esquizofrenia. A cannabis não causa esquizofrenia. Ela pode precipitar o surto psicótico em pacientes com genética para isso, né? Então, você tem que ter uma predisposição genética para a esquizofrenia. E aí você, adolescente, entra com contato precoce, principalmente na adolescência, que esse risco é aumentado, e aí você pode, então, precipitar o surto psicótico por conta desse encontro realmente precoce com o THC. Né, as taxas de esquizofrenia continuam 1,5% da população, e isso não mudou com o uso da cannabis, etc. Então, assim, é muito importante, principalmente para os médicos, porque a história clínica é importante, qual medicamento eu vou usar, depende da história clínica daquele paciente, então tudo isso interfere, né, e é onde a gente pode personalizar cada vez mais aquilo que a gente está falando. Eu sei que esse paciente tem história de esquizofrenia, então eu vou ter mais cuidado em relação realmente ao THC, né, vou preferir produtos que tenham mais CBD, o CBD é antipsicótico, né, então o canabidiol pode ser usado para tratar a esquizofrenia. Então, você tem na mesma planta moléculas que são antagônicas, na verdade, muitas vezes. Então, o THC causa ansiedade, o CBD trata a ansiedade. Né? O THC pode fazer um surto psicótico, o THC trata o surto psicótico. Então, quando você usa a planta completa, você tem menos chances de ter efeitos colaterais. É por isso que é tão importante a regulamentação de alguma maneira, né? Porque quem consome acaba consumindo e comprando de diferentes lugares, diferentes jeitos, então não ter uma regulamentação específica acaba fazendo as pessoas usarem de uma maneira que pode ser prejudicial a elas, né? Por não ter conhecimento também das coisas, né?